Momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Gostaria de, neste momento, fazermos uma reflexão na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, para que a nossa alma, o nosso espírito, ele seja fortalecido na graça e na força do Senhor. No livro de Salmos capítulo 51, o versículo 10 e 11, são dois versículos que expressam uma solicitação de Davi a Deus, ao Pai, para que jamais ele perca essa vontade de amar e de servir ao Senhor. E ele diz assim nos Salmos 51, versículo 10 e 11: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando a gente lê essas duas passagens, esses dois versículos, e esses versículos, há uma expressão de Davi, há uma necessidade que ele tinha de Deus e uma preocupação de que Deus pudesse estar sempre cuidando do coração dele, da vida dele, para que ele não viesse fracassar, se desanimar e desistir do propósito que Deus tinha na vida dele e através dele para o seu povo. Então, uma coisa importante que Davi fala para o Senhor é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então Davi, ele tinha essa preocupação quando ele expressa nesses versículos a preocupação de ter um coração puro, de ter um coração reto, de não permitir que o seu coração fosse contaminado ao ponto de esfriar o seu amor para com Deus. Por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mas o versículo 11 nos chama a atenção, quando Davi, ele reconhece que sem o Espírito Santo de Deus, ele não é ninguém, ele não é nada. Davi reconhece que ele precisa ter a comunhão, o companheirismo do Espírito de Deus. E sabe por que Davi, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo? Porque a partir do momento que Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que o Espírito de Deus se apodera de Davi a partir daquele momento que ele é ungido pelo profeta como rei de Israel. E isso nos chama a atenção e nos traz um alerta para a nossa vida, para que verdadeiramente nós estejamos atentos, para que jamais venhamos ser lançados fora da presença de Deus e que o Espírito Santo não se afaste de nós a partir do momento em que nós deixamos ser contrariado pelo erro, pelo pecado, por distanciarmos de Deus. Veja bem, a vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela deve ser cultivada, ela deve ser mantida com a oração, com a comunhão, perseverança no Senhor, para que nós não sejamos confundidos e venhamos cair. Veja, se o diabo conseguir atingir a nossa vida espiritual, nós vamos estar falidos, porque é a nossa vida espiritual que nos leva a ter vitória em todas as áreas da nossa vida. E se ele conseguir te afastar da oração e da palavra dele, da palavra de Deus, então o diabo sabe
que a nossa força diminui, a fraqueza espiritual é um dos maiores ataques contra a nossa vida. Então, as forças malignas das trevas vão sempre trabalhar para nos afastar da oração e da palavra de Deus. Por isso que há essa necessidade de nós preservarmos, cultivarmos os nossos momentos de oração com Deus, o nosso devocional, nossos momentos de leitura, de meditação na palavra de Deus, porque isso nos torna forte e nos faz vencer as lutas, as dificuldades, o pecado e toda a obra do inimigo. Por isso que Satanás, se ele conseguir te afastar da oração e da palavra, ele sabe que a sua força diminui e que a frieza espiritual é um dos maiores ataques contra a sua vida. Por isso seja forte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Amados irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós só vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder se nós cultivarmos a oração diária, nosso devocional e a meditação, a leitura na palavra de Deus. O diabo sabe que uma pessoa conectada com Deus é inabalável. Por isso que o salmista fala no Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, Satanás, ele sabe que a vida espiritual de uma pessoa, ela está conectada com Deus em oração diária com a palavra, vai tornar esta pessoa inabalável. Por isso, ele tenta te distrair, tirar seu tempo de oração e fazer com que você não sinta mais vontade de buscar a Deus. Então, Davi, ele entendia tudo isso. Por isso que ele fala em Salmos 51, 10 e 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Então, a presença de Deus, na presença de Deus, é o nosso lugar secreto de intimidade que nós devemos cultivar diariamente, todos os dias, todo momento, porque isso é que nos torna forte, revigorado na graça do Senhor Jesus. E ele continua dizendo, no Salmos 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando nosso Senhor Jesus, ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá para junto do Pai. E quando eu chegar lá, eu vou enviar o Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus, ele disse, nosso Senhor: o Espírito Santo é aquele que vos ensinará o caminho, por onde se deve andar, por onde se deve trilhar. Por isso que nós devemos nos manter firme, cultivar, perseverar no nosso devocional, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com o Pai Celestial. Aonde quer que você esteja, una sua fé junto comigo. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Vamos pedir a Ele, nesse exato momento, que Ele possa nos visitar e nos alcançar de uma maneira poderosa. Aonde quer que você esteja, ore comigo agora, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós.
Vamos orar. Vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Pai Celestial, bendito seja o teu nome. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua força, pela tua ajuda, porque só o Senhor é Deus. E nesta hora, Senhor, consagramos a nossa vida a todos que nesse momento unem a sua fé junto comigo e ora a Ti. Pai, traga força, renova as forças, a mente, renova o coração de todos aqueles que têm se sentido fraco, debilitado espiritualmente, que já não oram, já não lê a Tua palavra como faziam no início quando Te conheceu. Eu te peço nesta hora, Espírito do Senhor, venha renovar a mente, as forças física, mental, espiritual desse teu filho, dessa tua filha, alcançando-o pelo teu poder, alcançando-o pela tua graça, pela tua mão poderosa, porque não há nada que seja impossível para ti, ó Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas e nós confiamos em Ti, na Tua provisão. Alcança todas as pessoas nesta hora, aqueles que estão desanimados, desmotivados, que o Senhor possa levantá-los agora e fortalecê-lo, renovar a força, a mente, no nome do Senhor Jesus. Alcança ainda esse que está doente, é uma doença física ou uma doença espiritual. Tu és o médico dos médicos. Toca na vida desse que está com uma doença física, que esta doença, essa dor, essa inflamação, essa infecção, esse caroço desapareça nesta hora pelo poder da oração em nome de Jesus Cristo. Esse que está com uma doença espiritual, é uma doença que não aparece nos exames médicos, na radiografia, é uma doença que o medicamento não tem resolvido. O Senhor é o Todo-Poderoso. Meu Deus, eu repreendo esta doença espiritual, que esta pessoa seja tocada pela tua mão, curada agora de toda doença, de toda dor, de todo sofrimento, tirando do coração desta pessoa a tristeza, a angústia, a mágoa, o rancor. Que esta pessoa seja abençoada, tocada agora pela tua mão, que o Senhor a erga, a levante no nome de Jesus, ó Pai, porque Tu és um Deus Todo-Poderoso e não há nenhum outro além de Ti. Alcança agora a esta pessoa, onde quer que ela esteja, que a Tua mão esteja sobre a vida dela agora, e em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu declaro e profetizo as bênçãos celestiais sobre todos que nesta hora estão conectados conosco, orando conosco. Eu declaro sobre a vida desta pessoa a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor Jesus. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442, Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Riberto Almeida. Olha, que a graça de Deus esteja contigo. Muito obrigado pela sua companhia, que você possa refletir nesta passagem bíblica, deixar que o Espírito Santo renove as tuas forças, a tua mente, o teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá.
Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão. Sexta-feira às 19h30. Domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus. Um lugar de bênção. Momento de reflexão. Riberto Almeida.